a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, ou seja, árvores de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos se acertar em nome de Jesus. Queridos, nesta noite eu encontro uma palavra rema, encontro uma palavra viva, quando Deus usou o profeta Isaías. O profeta Isaías, nesse texto, ele estava falando sobre a salvação. Eu vejo algumas palavras, eu vejo Isaías, ele citando algumas palavras. A primeira palavra, ele diz que ungiu para pregar boas novas. Mas antes dele citar que Deus ungiu para pregar boas novas, eu vejo que Isaías ele foi muito enfático. Eu vejo que Isaías ele foi muito direto em dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías ele disse, o Espírito do Senhor. Ele declarou uma palavra dizendo, o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse, pastor Daniel? Significa que, olhando nesta palavra, existe não somente o Espírito do Senhor, mas existe também outros Espíritos. Eu descobri que há 3 Espíritos. Há o Espírito de Deus, há o Espírito do homem e há o Espírito de demônios. O Espírito do homem, quem é o Espírito do homem? O Espírito do homem são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Tanto que quando você abre na Bíblia e você lê que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o meu Espírito é sujeito a mim. Quer dizer, os meus pensamentos, o meu raciocínio, os meus sentimentos, sim, o meu Espírito. Que Espírito? A minha alma é sujeita a mim. Agora, eu vejo também que existe espírito de demônios. O que é espírito de demônios? Espíritos de demônios são aqueles espíritos que, como alguns homens até tentam fazer milagres. Quantos lembram aqui do tal do Dr. Fritz? Quantos lembram do tal do Dr. Fritz? O tal do Dr. Fritz era um curandeiro, cortava as pessoas no bisturi, sangue frio. Por que, pastor, ele fazia isso? Porque os espíritos, os demônios, quando tomavam conta da vida dele, fazia ele ter até uma certa ousadia. Mas agora eu posso ver que quando o Espírito de Deus ele toma a vida de um homem, ele toma a vida de um homem que tem o coração aberto para entender, ouvir a voz de Deus. Irmãos, não sobra demônio para contar a história desse homem. Nada vai derrotar, vai impedir o agir de Deus na vida dele. Que espírito é esse, pastor? É o Espírito Santo. Foi o mesmo Espírito quando o anjo do Senhor se apresentou diante de José. Ele disse para José, José, não temas de receber Maria como sua esposa, porque esse que foi gerado no seu ventre